última sessão Smart City Lab Mayors Dialogue conta com os presidentes dos municípios de Albergaria Velha, Oliveira de Azeméis e Funchal e é moderada por Filipa Cardoso, diretora da revista Smart Cities. Muito boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Vamos começar aquele que é o último debate da edição de 2020 do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis. Este é o 6º ano consecutivo em que o FICIS tem lugar. Desta vez não acontece apenas em Braga, temos tido participações de vários pontos do país e até de outras cidades europeias. Este momento inédito obriga-nos a estar num formato diferente e por isso mesmo também não poderia começar este painel sem dar os parabéns à organização pelo facto de não ter cancelado a iniciativa, de ter conseguido reinventar-se e de nos proporcionar 3 dias de debate que, ainda que seja virtual, é determinante para o desenvolvimento do setor das cidades inteligentes em Portugal. Neste nosso painel, o espaço é dos autarcas e aqueles que trabalham e estudam a temática das cidades inteligentes sabem que a liderança é uma peça fundamental numa estratégia de inteligência territorial bem-sucedida. Nos tempos excepcionais que vivemos, esta liderança é ainda mais determinante. E, embora não estejam na linha da frente dos hospitais, os autarcas, nomeadamente os presidentes das câmaras municipais, têm também um papel bastante importante nesta situação. Isto porque é preciso que as nossas cidades continuem a funcionar, mesmo que as ruas estejam vazias, é preciso continuar a prestar os serviços mínimos aos municípios e é preciso comunicar de forma muito eficaz com o cidadão. Num contexto de pandemia, tudo isto tem de ser feito à distância. Ora, é aqui que a tecnologia e a ideia de cidade inteligente ganham formas e podem apresentar respostas e soluções para ajudar a combater os dias em que vivemos. Como é que isto está a acontecer no terreno? Bom, esta é a pergunta que eu irei fazer aos nossos convidados. Nós temos connosco 3 presidentes de câmaras municipais que eu passo desde já a apresentar. Do Funchal temos connosco o Miguel Gouveia. Também de Albergaria Velha, o Sr. Presidente António Loureiro e o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge. Meus senhores, agradeço imenso a vossa participação. Para termos aqui um bocadinho de contexto, antes de falarmos do tema que domina a atualidade, pedia que cada um de vocês nos contasse, em cerca de 10 minutos, como tem sido a experiência do vosso município com a ideia de cidade inteligente e se, de alguma forma, esta está a ser uma mais-valia nos tempos complexos que vivemos. Eu pedia ao António Loureiro que começasse por contar a experiência da Albergaria Velha, porque temos uma apresentação para ver, não é, António? Sim. Primeiro uma saudação à organização, obrigado pelo convite, parabéns. No ano passado tive a oportunidade de estar presente fisicamente e isto é uma revolução. Hoje estamos, videoconferência, todos a falar para mais pessoas e teremos mais gente a assistir a esta conferência. Por isso, dar os parabéns à organização pelo sucesso das edições anteriores e dar os parabéns também por, como disse muito bem a Filipa, ter reinventado e permitir que fosse possível continuar com este registro de inovação e a utilização destas novas tecnologias, aqui também ver que nós conseguimos nos adaptar. Saudar especialmente o meu querido amigo Joaquim Jorge, nosso vizinho de Oliveira de Azeméis, Presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis. Estas tecnologias permitem isto, estar mais presente hoje em dia, termos contacto mais vezes do que fisicamente, e uma saudação especial também para o Miguel Gouveia da Madeira, essa ilha maravilhosa do nosso país. Bom, eu tenho uma apresentação muito rápida, não querendo ocupar tempo aos outros, mas o primeiro desafio é de caminho ao teletrabalho. Aquela pergunta que me fez, o teletrabalho, hoje em dia todas as câmaras, todas as empresas, hoje em dia o teletrabalho, quem é que diria que em um espaço de uma semana as empresas, a educação, as câmaras municipais conseguissem se adaptar? O município de Albergaria só por aí, e os outros municípios todos, o país inteiro, veem a oportunidade, e o português aqui tem uma capacidade incrível de readaptar-se
e a criar caminhos e soluções. Só por isso vimos a capacidade dos portugueses, esta resiliência, esta capacidade de adaptarmos e estarmos sempre à frente. Hoje, uma saudação muito especial aos dois autarcas que estão comigo aqui, porque hoje em dia 90% do nosso tempo é ocupado à volta do problema que todos os portugueses têm, mas nós temos uma obrigação maior de também dar um sinal de esperança a todos os portugueses e aos nossos munícipes, à nossa população em geral, porque atrás do mal vem o bom. E não temos sombra de dúvida que isto é uma maratona, todos nós temos a percepção que é uma maratona, mas temos a percepção que aqui vai ser um conjunto de oportunidades. E nós vimos um conjunto de empresas que também já se reinventaram e estão-se a adaptar àquela economia de guerra que existe muito bem e aqui é que mostram aquilo que existe. E as autarquias aqui também têm feito o seu papel. As autarquias têm estado na linha da frente, têm uma proximidade maior com a população e têm utilizado estas ferramentas. Não é só o teletrabalho, é um outro conjunto de informações que hoje em dia, hoje a inteligência, hoje a utilização que existe da utilização destes equipamentos, é prova evidente que podemos gerir e nós não imaginávamos, mas em pouco espaço de tempo tivemos que nos adaptar e utilizar estas ferramentas em termos de gestão do nosso território. Hoje todos os municípios têm uma capacidade incrível de se adaptarem. E nós, enquanto autarcas, somos das pessoas que procuramos sempre ter uma oportunidade de melhoria, além da oportunidade de melhoria, estar sempre na linha da eficiência. Nós, os autarcas, somos sempre confrontados pela população em termos de gestão. Por isso é que nós estamos sempre a criar aqui ferramentas e, nesse aspecto, é extremamente desafiante para todos nós esta utilização destas ferramentas. Todos nós tínhamos uma percepção em termos de gestão autarca. A gestão autarca era feita em 3 pilares. Eu costumo dizer que a economia, o social e em termos ambientais. Em cada um destes pilares, há a economia e eu associo o turismo. Ao social, eu associo a saúde e a educação. E em termos ambientais, eu associo o desporto e a cultura. E nós aqui, realmente, os municípios geridos por estes 3 pilares, conseguimos mostrar uma dinâmica que é extremamente competitiva. Vivemos em territórios cada vez mais competitivos, territórios em que temos uma competitividade muito enorme entre municípios e municípios cada vez mais competitivos. E aqui é que nós temos que criar, nós autarcas temos que criar alternativas e mostrar os caminhos, e temos de criar valor e temos de criar estratégias e criar políticas que sejam cada vez mais atrativos de outros munícipes, como também temos aqui uma competitividade em termos não só económicos, mas também em termos de oferta cultural. Hoje em dia, os municípios são um dos grandes responsáveis, não só em termos de educação, não só em termos sociais, mas também em termos de o que é feito em termos culturais. Há uma grande competitividade no nosso território. Por isso é que nós temos que saber utilizar estas ferramentas. Além disso, há aqui uma grande preocupação que nós temos na gestão do território. E por isso aqui é que é a importância da eficiência energética. Hoje todos os municípios adaptaram-se de forma, em termos de eficiência energética, não só na energia solar, como não só nos LEDs, não só um conjunto de outras ferramentas que existem. Nós temos uma grande responsabilidade de tirar os carros do centro urbano e criar outras alternativas de mobilidade. É aquilo que todos os municípios têm feito, é criar alternativas de mobilidade, de resposta, mais saudáveis, mais amigas do ambiente, e era isso que eu gostava, se me permitissem, fazer aqui uma apresentação. Se me desse autorização, fazia aqui uma apresentação do município de Albergaria, rapidamente, um projeto de boas práticas que entendo que poderemos adaptar ao território. Eu não vos vou começar em relação, peço desculpa, a estas novas tecnologias, e estou a começar pelo fim. Que nós desenvolvemos há 2 anos, que é construir soluções. Neste momento, nós começamos, e ninguém faz nada sozinho, os municípios não fazem nada sozinhos. Há aqui 2 ideias que eu tenho. Uma primeira é criar equipas, e nesse aspecto é preciso também ter sorte quando nós escolhemos as pessoas para fazer parte da nossa equipa, e depois é aquilo que nós, os autarcas, fazemos muito bem. É a ponte, que é o compromisso, a parceria e trabalhar em rede com quem está no terreno. E este é daqueles projetos que nós temos, que trabalhamos em parceria com a comunidade. Aqui foi a Indústrias de Zamar, que foram parceiros do município de Albergaria, em que nós entendemos, a exemplo da experiência que tinha havido
inclusivamente em Braga, em Aveiro, em termos de mobilidade e utilização da bicicleta, como em Barcelona, como em Lisboa. E nós pegamos na nossa realidade. Cada território tem a sua realidade. E não vale a pena estar a copiar modelos. Agora, temos que estudar o que existe em cada território e começar a trabalhar. E não podemos construir as casas de cima para baixo. Nós fomos à educação. A nossa aposta foi na educação. Foi a primeira coisa que nós fizemos, foi pegar na educação. Porque quer queiramos que não, é daí que nós podemos desenvolver qualquer tipo de projeto. É na formação e sempre com os programas a médio e longo prazo. Não podemos fazer iniciativas desgarradas, só esporádicas. Temos que apostar num projeto de continuidade. E nesse aspecto, nós trabalhamos com os alunos do 1º ao 4º ano, em que nós estudamos, em 7 mil crianças, das idades compreendidas entre os 13 e os 10, nós estudamos qual era a percentagem de alunos que tinham contato com a bicicleta. 60% dos alunos tinham contato com a bicicleta. Mas o mais surpreendente é a relação aos pais que andam de bicicleta. E aqui é o tal dito medo que as pessoas têm, em que somente 30% dos pais, hoje em dia, que utilizam a bicicleta. E os pais não utilizam a bicicleta por causa do medo. Essencialmente, o motivo de não utilizar a bicicleta é o medo. Um programa de formação em que estudamos uma parceria com o agrupamento de escolas de Albergaria, em que temos um espaço físico para tirar esse medo dos pais, das crianças andarem com a bicicleta na estrada. Nós conseguimos marcar na própria escola, na EV2 da Albergaria, conseguimos fazer uma relação de interação entre os alunos e a utilização da bicicleta. Chegamos à conclusão que era um número pequeno de alunos que sabiam andar de bicicleta. Para tirar esse medo, tínhamos que vir ao pré-escolar. Ou seja, hoje em dia o nosso programa não é só no primeiro ciclo, é também no pré-escolar, para começar a criar esta cultura de aprender a brincar e usar o meio futuro da mobilidade. E já aí todo este problema de sustentabilidade e o uso da bicicleta, a partilha da bicicleta, incutir desde as raízes este alicerce para construir, sem sombra de dúvida, uma nova cultura de utilização para melhorar o mundo. Há um estudo que nós temos, feito com 80 alunos, que é interessante. Nós tivemos, em 2018, iniciamos este projeto, antes do governo anunciar esta utilização da bicicleta na escola, iniciamos este projeto em outubro de 2018, em que 55% dos alunos é que sabiam andar de bicicleta, mas havia uma resistência, havia uma recusa de 10% e 30% que não sabiam andar de bicicleta. Ao fim de 6 meses, em março de 2019, nós já tínhamos 65% dos alunos a andar de bicicleta, 25% não sabiam andar de bicicleta e 5% recusavam andar de bicicleta. Ao fim de 9 meses, em junho de 2019, 94% dos alunos já utilizavam a bicicleta e 1% recusavam andar de bicicleta e 5% dos alunos não sabiam andar de bicicleta. A utilização que escolhemos, a Cargo Bike, que agora estamos a utilizar precisamente através da entrega, neste período, com as plataformas que nós temos, a utilização das Cargo Bikes, precisamente para levar os produtos alimentares à casa das pessoas. Nós incentivamos as pessoas a ficar em casa, como um modo de precaver a propagação do coronavírus 19, mas nós tivemos a preocupação de criar aqui ferramentas, aplicações que permitissem levar às pessoas. Não é só dizer às pessoas para ficar em casa. Era preciso criar alternativas e criamos várias plataformas em que as pessoas faziam a sua encomenda e depois, através de uma base de dados de um conjunto de pessoas e de voluntários, conseguimos levar à casa das pessoas. Isto é a utilização da bicicleta. Depois temos o programa nosso, é mais ambicioso, não só em termos de educação, mas também a partilha da bicicleta, que existe, que é semelhante aos outros programas que existem, mas depois temos o grupo de patrulheiros, em que são um conjunto de voluntários que trabalham no terreno, em que nos dão auxílio desde a prevenção dos incêndios florestais,
como inclusivamente em termos de lixos que sejam descarregados na parte lagunar do nosso município, como proteger todos os caminheiros dos caminhos de Santiago, como de Fátima, como inclusivamente para sinalizar os ninhos de vespas. Por isso, é este meio que nós gostávamos de mostrar, partilhar com todos, como uma boa experiência que nós temos no nosso município. É isto que nós temos de diferente dos outros municípios. Muito obrigado, peço desculpa por ter sido longo, espero não ter passado o tempo. Não tem problema, António Loureiro, muito obrigada. É uma forma de juntar as tecnologias de informação e comunicação e a mobilidade suave, também a prestar aqui algum apoio às populações nos tempos complicados que vivemos. Por uma questão de proximidade geográfica, dava então a palavra aqui ao Joaquim Jorge e pedia para nos contar então o que é que Oliveira das Meias tem feito em termos de inteligência territorial. Muito boa tarde a todos, cumprimentar naturalmente o FICIS e agradecer o convite que a doutora Ana Fragata nos fez para estarmos presentes. É com o maior prazer que estamos aqui convosco e com quem nos está a acompanhar. Cumprimentar os meus colegas, o Miguel Gouveia da Câmara de Funchal e naturalmente o meu amigo António Loureira, a quem cumprimento de forma calorosa e efetivamente temos mais oportunidade de nos vermos através das novas tecnologias do que propriamente através do contacto físico, do calor humano, que é também muito importante e muito interessante. Bom, dizer-vos uma coisa que representa a minha experiência enquanto autarca, eu que venho do mundo da tecnologia, portanto trabalhei e trabalho há mais de 30 anos ligado às tecnologias de informação e comunicação e percebo bem a sua importância e, portanto, sei que são ferramentas de ação importantes nos dias de hoje, mas obviamente que nós temos que pensar os nossos territórios numa perspectiva completamente orientada para as pessoas. E, portanto, embora reconheçamos que a tecnologia que nos facilita a vida, que nos facilita a ação, também de certa forma nos condiciona e muitas vezes nos retira a liberdade. E, portanto, nós que temos uma vida muito intensa, muito atribulada, uma vida muito agitada, muito ativa, muitas vezes trabalhamos demais e vivemos de menos e, portanto, temos muito menos tempo do que aquele que deveríamos ter para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a cultura, muitas vezes para a nossa comunidade e para a nossa cidade. E, portanto, as cidades poderão compensar, digamos, este déficit que nós temos em termos de qualidade de vida e de bem-estar, proporcionando-nos precisamente o prazer e a felicidade que nós precisamos que as cidades e os territórios nos forneçam. E, portanto, aquilo que acontece é que hoje, mais do que nunca, as cidades e os territórios não podem ser espaços de ruído, espaços sem qualidade de ar, com agressão estética, não podemos ter cidades feias, escuras, descaracterizadas, territórios sem bilhetes de identidade, digamos assim, e, portanto, aquilo que importa é que nós, para além destas questões mais pontuais que nós temos, que acabam por não dar uma visão sistemática e integrada daquilo que é importante termos nos nossos territórios, independentemente do valor específico que cada uma destas iniciativas naturalmente tem. Nós, por exemplo, temos um conjunto de iniciativas nos mais variados domínios. Uma delas é, por exemplo, também ligada a esta iniciativa que o António Loureiro acabou de apresentar de ciclismo nas escolas e, portanto, também temos um programa de ciclismo nas nossas escolas, nos nossos jardins de infância, onde temos 70 bicicletas que ensinam as crianças a andar de bicicleta, mas também que as preparam ao nível da motoricidade e ao nível, digamos, dos reflexos, ao nível também da integração psicossocial. E, portanto, este conjunto de iniciativas são todas elas muito importantes. Temos também uma iniciativa onde, através do WhatsApp, as pessoas participam nos processos de decisão da autarquia, elegem um conjunto de obras que depois são necessariamente implementadas, mas estas são um conjunto de iniciativas de natureza pontual e, conforme referi, independentemente do seu valor específico, tem que ter uma visão mais sistematizada, mais integrada, para que tenham a eficácia que é necessária. E nós temos esse problema, efetivamente. Nós temos um conjunto de iniciativas, cada município tem um conjunto de iniciativas que são naturalmente relevantes, mas depois estas iniciativas não obedecem a critérios de natureza mais regional, ou se quisermos até ser mais ambiciosos, a critérios de natureza mais nacional. E nós vemos, por exemplo, quando olhamos para outros exemplos, um exemplo que nós conhecemos bem, é, por exemplo, o exemplo de França, onde temos a cidade de Lyon, por exemplo, que é a 28ª
cidade no ranking mundial das cidades inteligentes, ou Paris, que é a 38ª. As iniciativas que eles têm elencadas e que lhes permitem obter esta classificação são um ecoquartier, um quarteirão, digamos, eficiente, um quarteirão mais ecológico, onde os edifícios, por exemplo, no caso de Lyon, enfim, consomem menos 50%, 60% do que a energia de outros edifícios, e todas as viaturas, todos os transportes públicos são, digamos, com energias renováveis. E Paris tem um conceito de um jardim partilhado que, digamos, é cuidado por enfim, cada parte do jardim é cuidado por um conjunto de pessoas, escolas de palha e madeira, enfim, equipamentos que aproveitam a energia geotérmica, e nós em Oliveira das Meias temos um equipamento, um polo da Escola Superior Aveiro Norte, que utiliza e recorre precisamente à energia geotérmica para as questões de aquecimento, e todas estas questões são todas muito importantes, mas nós percebemos a sua pontualidade, a sua excepcionalidade, e portanto importa que nós tenhamos aqui um modelo onde a métrica não seja a tecnologia, onde a métrica não sejam, enfim, as medidas orientadas para a felicidade das pessoas, mas talvez um modelo híbrido, onde nós procuremos orientar as nossas políticas públicas sempre para a qualidade, para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. E, portanto, essa é a nossa preocupação no território, é articular todas estas respostas de natureza mais tecnológica, de natureza mais proativa, com outras respostas que partem da percepção que nós temos da nossa identidade social e cultural, do nosso ADN coletivo, e depois procurarmos projetar um conjunto de políticas que desenvolvam a nossa comunidade e, naturalmente, tendo aqui uma visão mais holística deste conceito de cidade, onde para nós é muito importante que percebamos as interações internas que nós temos entre os diferentes agentes que nós temos no nosso território, sejam eles agentes económicos, sejam eles agentes culturais, agentes sociais, e depois, naturalmente, promover estas interações, reforçar todos estes laços, todas estas parcerias e, naturalmente, fazer esta linkagem também depois ao mundo que nos rodeia, ao nosso exterior, através do turismo, através da promoção cultural, da multiculturalidade, enfim, ao fim e ao cabo, através da ligação com os fatores exógenos, com o mundo que nos rodeia. Isto para nós é absolutamente determinante, porque cada território é uma especificidade e, naturalmente, aquilo que hoje nos distingue é a capacidade para afirmarmos as nossas especificidades. E, portanto, quando olhamos para um conceito como o conceito de cidade inteligente, onde todos nós trabalhamos as soluções de trânsito inteligentes, os semáforos inteligentes, as passadeiras inteligentes, os cruzamentos inteligentes, quando olhamos para as soluções de tratamento de resíduos, para a gestão eficiente da água, para os sistemas de rega inteligentes, para todas essas respostas que os municípios, de uma forma ou de outra, vão implementando nos seus territórios, naturalmente com alguns condicionalismos de natureza financeira, mas que vão procurando implementar nos seus territórios, não é possível olharmos, enfim, para todas estas políticas e não as agarrarmos àquilo que é absolutamente fundamental, que é a promoção da especificidade de cada território. E, portanto, em Oliveira das Meias, aquilo que nós temos procurado fazer é naturalmente trazer para o nosso conceito de desenvolvimento, enfim, todas as respostas que existem no domínio da tecnologia, todas as soluções inovadoras que podemos implementar nas mais variadas respostas públicas que queremos disponibilizar aos cidadãos, mas tendo sempre, e como foco principal da nossa ação, da nossa atuação, a promoção da qualidade de vida das pessoas e do seu bem-estar. Isso consegue-se de muitas formas. Nós, felizmente, vivemos num território, e como o Loureiro, António Loureiro, no seu território, toda esta região é uma região de pleno emprego. Nós temos uma taxa de desemprego absolutamente residual, que é, em média, metade da taxa de desemprego nacional, temos um excelente nível de vida, temos uma região fortemente industrializada, com empresas de grande sucesso, temos uma atividade cultural muito intensa, um movimento associativo muito forte. O caso, por exemplo, de Oliveira das Meias, que é o 15º concelho mais exportador do país, portanto é também um concelho de grande densidade populacional. Somos o 41º concelho a nível nacional em termos de densidade populacional e também temos um dos orçamentos municipais mais importantes do país e, portanto, o que é que acontece? Perante a conjugação de todas estas coisas, nós depois chocamos com uma realidade tão óbvia quanto esta, que nos distancia muito ainda da necessidade
de darmos resposta a questões de natureza mais inovadora e mais tecnológica, que é o facto de termos uma das mais baixas taxas de cobertura de rede de saneamento do país. E, portanto, nós só temos 42% do nosso território com rede de saneamento. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que muitos dos territórios nacionais têm ainda desafios de natureza infraestrutural por resolver, questões básicas ainda por resolver. Questões que precisam também da nossa atenção e obviamente que é possível compatibilizar a introdução de soluções que facilitam a vida das pessoas, soluções ligadas à internet das coisas, à sensorização, com estas questões com que nós somos confrontados e com estes desafios permanentes com que somos confrontados, que nós desconhecíamos, passamos a adquirir também alguma experiência, que foi esta que nos está, assim, enfim, a ser trazida pela pandemia, mas que nos obrigou a sermos extremamente ágeis, de pensamento rápido, com uma capacidade para implementar processos e decisões e tomar decisões quase que instantâneas, desafios permanentes, termos a possibilidade de trabalhar cada vez mais em rede, em articulação, não só com as autoridades locais, mas também com as autoridades regionais e nacionais de saúde, mas sobretudo numa fortíssima parceria com os municípios. E o que acontece é que nós fomos obrigados de um momento para o outro a mandar umas centenas de funcionários para casa, dar-lhes soluções de teletrabalho, com essas soluções de teletrabalho garantir que um conjunto de serviços públicos essenciais à população continuam a ser assegurados, mas ao mesmo tempo trabalhar em respostas que são dedicadas a determinadas enfim, faixas da nossa população, direcionadas muito para públicos mais idosos, soluções que tivemos que disponibilizar ao nível da comunicação para que a informação, não só a legislação nacional que é produzida, mas também um conjunto de medidas que são adotadas nos territórios pudessem chegar ao universo da população. Questões que tiveram a ver com as respostas que temos que procurar implementar para que todos tenham acesso equitativo à educação e, portanto, digamos que os desafios que se colocam aos municípios são enormes e naturalmente, que as questões que têm a ver com as cidades inteligentes, com a introdução da inovação e da tecnologia nas nossas políticas públicas é absolutamente fundamental para nos prepararmos para estes desafios com que nós somos confrontados, aqueles que já esperamos e estes que nos aparecem, como este muito recente, que nos surpreendem, mas que ao fim e ao cabo constituem, como António Loureiro disse, uma oportunidade não só para os agentes económicos, mas para os próprios municípios, para robustecerem as suas respostas de proteção civil e se prepararem para crises da mais variada natureza. E, portanto, os municípios e o próprio país têm dado uma resposta à altura, a própria comunidade tem dado uma resposta à altura e, portanto, estamos todos de parabéns, se é que é possível utilizar esta designação, no trabalho extraordinário que, enquanto comunidade, estamos a desenvolver. Muito obrigada, Joaquim Jorge. Não há dúvida de que esta situação que estamos a viver veio acelerar uma série de procedimentos de transição digital que já estavam a acontecer, mas ao ouvi-lo falar não posso deixar de sublinhar a ideia de que não há uma receita única, não é? Portanto, uma cidade inteligente não é a mesma coisa para todos os territórios e para se conceber uma estratégia é preciso ter muita atenção àquilo que aquele território é, quais são os seus recursos, quais são as suas necessidades e, portanto, não há aqui uma solução que seja aplicável para todos. Passando agora a palavra ao Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia. Conte-nos o que é que nessa ilha fantástica tem sido feito a nível de cidades inteligentes. Bom, muito boa tarde. Então, penso que estão-me a ouvir bem, em condições? Sim. Ok, muito bem. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Filipa Loureiro, da revista Smart Cities, e cumprimentar também o evento, aqui o FICIS 2020. Temos tido a oportunidade de, ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, ir-nos encontrando num conjunto de iniciativas em Portugal, fora de Portugal também, em algumas conferências internacionais, e eu acho que muito daquilo que se foi falando ao longo do tempo e que se foi falando e conversando nessas mesmas conferências acaba por encontrar aqui nesta crise de saúde pública o seu, no fundo, o seu paroxismo, o seu ponto alto, a nossa necessidade de, dentro daqueles que são os instrumentos e os recursos que nós temos, nós autarcas, de podermos encontrar soluções para manter uma cidade, um município, um concelho a funcionar.
Portanto, daí acho que estão de parabéns por esta iniciativa e obviamente continuarão a contar com a cidade do Funchal no desenvolvimento e aprofundamento no fundo desta partilha de conhecimentos que eu acho que ficamos todos a ganhar. Cumprimentar também os meus dois colegas, Joaquim Jorge de Oliveira das Meias e António Loureiro da Albergaria Velha. Acho que não me recordo de ter estado nos vossos conselhos, mas assim que terminarmos este confinamento, fica convidado, imposto, tratarei de dar aí um salto, porque gosto sempre de conhecer os locais com as pessoas com quem vou lidando, e de facto dizia a Filipa e dizia muito bem que não há nenhuma receita que seja milagrosa que seja enquadrável e adaptável a todos, ou que seja única para todos os municípios do país. Eu ouvia aqui o António falar sobre o projeto das bicicletas e lembrava-me que aqui na Madeira, no Funchal, se pretendesse que os alunos de primeiro ciclo fossem para a escola de bicicleta, achavam pouco, porque a orografia do terreno quase que impossibilitaria essa pretensão. Até poderiam vir de bicicleta se fosse a descer, mas depois, ao fim do dia, para subir, precisavam de tomar assim um fortificante, não digo uma poncha porque as crianças não podem, mas ter aqui um tónico qualquer que lhes ajudasse a subir aqui a encosta. E de facto também outra questão que foi aqui também colocada pelo Joaquim, a questão da rede de saneamento. Nós temos aqui no Funchal, e orgulho-me disso, temos uma taxa de cobertura quase a 100%, estamos neste momento nos 96%, e estamos a trabalhar para chegar a essas últimas casas que não têm ainda serventia de rede pública de saneamento básico, e de facto demonstra que nós temos todos que procurar satisfazer aquelas que são as necessidades dos nossos municípios, melhorando a sua qualidade de vida, mas também não será mentira que temos todos contextos e vivemos todos contextos e situações diferentes, seja territorialmente, seja socialmente, seja até financeiramente, e acho que a grande mais-valia do poder local neste país é podermos, dentro de um conjunto, dentro de uma hierarquia de poder administrativo, termos toda esta riqueza de experiências que nos permitem encontrar uns nos outros soluções para problemas que uns vão encontrando, e não somos todos obrigados a cometer os mesmos erros. É precisamente o aprofundamento destas conferências que permitem evitar cometermos os mesmos erros para cumprirmos esses objetivos que foram aqui referidos. Permitam-me só falar também muito telegraficamente sobre aquela que tem sido a estratégia do município, e aproveitando o momento também estabelecer algumas pontes para a forma como esta estratégia tem também auxiliado aquilo que tem sido a gestão desta crise de saúde pública, que ao contrário de outros municípios do país, como foram aqui referidos, municípios mais industrializados, aqui a região autónoma da Madeira tem sido particularmente afligida pela questão do encerramento de todo o setor turístico. O que, quando olhamos para o nosso PIB regional e reparamos que a maior parte, ou 1/3 da riqueza que há aqui criada, advém do setor turismo, e percebendo que estamos há um mês com esse setor completamente parado, percebemos eventualmente a gravidade que pode, depois desta crise de saúde criar-se uma crise económica, que também essa crise será a diferentes velocidades e atingirá os diversos municípios de formas diferentes. Nós aqui, eu penso que, como todo o país, temos tido, em primeiro lugar, uma resposta necessariamente
que visa a salvaguarda da saúde pública e da segurança dos nossos cidadãos, investindo os nossos recursos nessa pretensão, mas sabemos que logo depois desta crise de saúde pública teremos à porta uma crise social e normalmente são aos municípios, às autarquias que, em primeiro lugar, essa crise social se verifica. É precisamente os municípios, as autarquias, sejam as câmaras municipais, sejam as juntas de freguesia, que são chamados a dar uma primeira resposta a estes problemas sociais e falo de diferentes problemas de diferentes naturezas, sejam de natureza económica, seja até de alguns grupos de risco cujo confinamento têm gerado algumas problemáticas acrescidas, e falo no caso, por exemplo, da violência doméstica, e ainda de situações de pessoas que já estavam em grupos de risco, que esta situação veio agravar, sejam em famílias com carências socioeconómicas, sejam ainda alguns cidadãos que têm algum tipo de doença, patologia permanente e grave. Bom, e em terceiro lugar, como referi, depois da crise de saúde pública, depois da questão social, há efetivamente a questão económica, que importa depois alavancar e retomar essa economia, mas sabendo que, do ponto de vista de prioridades, importa estabelecer que esta hierarquia de prioridades e a preocupação que nós aqui na Madeira temos, sendo uma ilha, a forma como a retoma do setor do turismo ir-se a verificar, porque não nos basta resolver o problema entre portas, importa também que os nossos mercados emissores tenham alguma segurança para poderem viajar, o que neste momento, se olharmos para aquilo que se está a passar no Reino Unido, na Alemanha e em alguns países do norte da Europa, que são os mercados emissores por excelência aqui para a região autónoma da Madeira, estão neste momento a passar algumas dificuldades também, com muito confinamento social e impossibilidade de viajarem. Bom, mas referia eu então, como foram aqui referidos algumas das iniciativas que têm sido tomadas pelos municípios. O município do Funchal tem a sua estratégia assente em 5 vetores, sendo que muitos deles acabam por se alinhar com alguns que já foram aqui referidos. Em primeiro lugar, a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade ambiental, que nos convoca para um conjunto de investimentos que temos feito na área ambiental, e também um conjunto, no fundo, um reequilíbrio financeiro da Câmara do Funchal, que veio de uma situação de sobreendividamento há cerca de 8 anos e tem vindo paulatinamente a se reequilibrar e a honrar os compromissos com os seus fornecedores, coisa que no passado não acontecia. Outra das matérias reveste-se com a equidade e com a justiça social, que tem sido também uma das bandeiras da Câmara Municipal do Funchal nos últimos anos, e devo dizer que nesta fase nós aceleramos os apoios que normalmente costumamos dar às entidades que têm trabalho a desenvolver nesta área. Aceleramos esses apoios anuais porque, por exemplo, pessoas em situação de sem-abrigo e as entidades com que nós trabalhávamos em rede para poder dar resposta ficaram sem algumas das suas fontes de financiamento, de apoio, que eram a hotelaria e a restauração, que era quem oferecia, por exemplo, refeições para pessoas em situação de sem-abrigo, e a Câmara teve então essa intervenção de acelerar para lhes poder dar recursos financeiros para fazer face a essa nova realidade. Em termos de, que foi aqui também referido, outro dos vetores, a reabilitação urbana e territorial, a forma como olhamos para o território e a forma como somos mais ou menos permissivos na sua ocupação,
acaba depois por ter reflexos inequívocos na gestão de uma cidade, e daí também demonstra um sinal de inteligência, falando em cidades inteligentes, manter um instrumento de gestão territorial que seja rigoroso e que seja justo para todos os stakeholders, e neste caso em particular nós temos um PDM que foi aprovado há 2 anos e que previu, entre outras coisas, a redução do perímetro urbano, evitando a dispersão urbana que, por sua vez, acarreta custos infraestruturais muito maiores, e ainda, por exemplo, a definição de áreas de reabilitação urbana, favorecendo o regresso ao centro da cidade, que via muitos dos seus edifícios ficarem devolutos. Finalmente, os últimos 2 vetores estão muito intrincados um no outro. Um é claramente a inovação e a tecnologia, a forma inteligente como devemos investir, até porque os recursos não são infinitos, são, aliás, cada vez mais escassos, e o município do Funchal tem muito do seu investimento assente em quadros comunitários de apoio, e que vão sendo evanescentes, ou vão cada vez sendo mais difíceis de financiar ou de encontrar financiamento por essa via, e como tal importa ter critério, e muitas vezes esse critério vai além daquelas que são as percepções imediatas dos problemas. Eu posso-vos dar um caso particular de investimento que estamos a fazer, nomeadamente no setor das águas. Nós temos tradicionalmente e historicamente um índice de perdas de água superior a 60%, o que também não será alheio o facto da região ter água em abundância. No entanto, e tem sido ao longo dos anos investidos milhões de euros em recuperação destas infraestruturas, com resultados praticamente inexistentes na poupança na redução das perdas de água. Aquilo que fomos analisar, com base aquilo que analisamos sendo a causa raiz deste problema, acaba por ser as pressões, a forma como as pressões nas redes aqui na região são muito mais elevadas do que no resto do país, e então estamos a criar e investir neste momento um projeto superior a 10 milhões de euros para criar andares de pressão desde a cota 0, desde o nível do mar, até aos clientes que temos à cota 700, à altitude 700, e todos eles têm que ter o mesmo nível de qualidade de serviço. Finalmente, o último dos vetores é a democracia participativa, procurando o envolvimento de todos os cidadãos na construção da cidade, porque a cidade sem o envolvimento dos seus cidadãos, ou melhor, uma cidade sem cidadãos nem é cidade, é um monte de edifícios, e as cidades são tão inteligentes quanto os seus cidadãos, os seus munícipes, aqueles que visitam, aqueles que aqui trabalham, são também inteligentes. Deste também não vou prolongar muito mais, teremos a oportunidade de depois conversar, mas aqui só queria deixar que temos tido a criatividade, e a necessidade também aguçou o engenho, não é, como costumam dizer. Temos tido a criatividade para, dentro daqueles que são os instrumentos que temos ao dispor dos nossos munícipes, tornar possível aquela que é uma nova realidade em plena crise de saúde pública provocada pela Covid. Muito obrigada, Miguel Gouveia. Aproveitava a sua experiência e também dos outros 2 autarcas para sublinhar que realmente uma Smart City não tem de ser só sobre tecnologia. As vossas experiências mostram que há uma série de outros elementos que compõem também aquilo que é a inteligência dos territórios e que podemos proporcionar qualidade de vida às pessoas sem um sensor, sem dados. Há também aqui algumas práticas desde sempre
que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No entanto, perante esta situação que nós estamos a viver, há aqui uma mais-valia que a tecnologia traz, que tem sido importante. E eu tenho uma curiosidade, que colocava aqui a questão ao António Loureiro, colocar uma Câmara Municipal em teletrabalho deve ser uma coisa complicada. Como é que tem sido a experiência em Albergaria à Velha? Sim, agradeço a pergunta. Tem sido interessante. E há uma curiosidade. Nada substitui a presença humana. O contacto, que dizia muito bem o Dr. Joaquim Jorge, isso é algo inato dos portugueses. Temos necessidade de ter esta relação interpessoal, esta relação com contacto físico com as pessoas. Mas, sem sombra de dúvida, que tem sido estimulante. Nós vimos que as pessoas também se adaptam em função da sua disponibilidade de tempo, a gestão do seu tempo, é passada essa responsabilidade para o colaborador, e nós vimos que os colaboradores, pela correspondência, em termos de ferramentas que nós temos, desde os e-mails que nós recebemos enquanto Presidente de Câmara, como o sistema de gestão documental de uma Câmara, sistema próprio, não é? Em que nós vamos vendo que as pessoas têm um outro ritmo, e curioso é nós vermos que há profissionais que até estão a trabalhar mais, ao ponto de eu ter que dizer, tenham calma que não têm que justificar a horas que mandam os e-mails ou que horas é que mandam os documentos. Ninguém está a esta responsabilidade de gerir o tempo, a esta facilidade que eles têm, não é? E adaptarem-se bem. Agora, eles começam-se a cansar de estar com a esposa e com os filhos em casa. Isso aí é que é difícil gerir esse tempo. Passamos a ter tempo e nota-se nesta rotatividade que existem, os colaboradores, quando vêm na semana, dia da semana que vêm à Câmara, estão mais contentes e também a carga de estar com aquela posição de estarem confinados à família. Mas tem sido, não fugindo à sua questão, tem sido extremamente enriquecedor, e os colaboradores têm encontrado outras formas de pensar, de abordar os assuntos, e têm dado respostas muito interessantes. É um novo tempo e as pessoas estão a corresponder a esse tempo e percebem que daqui nada será igual. Eu estou convencido que vai haver aqui um conjunto de oportunidades que vão surgir daqui. E é preciso, mais uma vez, de uma forma mais, tenho esperança que vai sair daqui uma nova forma de estar. É evidente que economicamente, o Miguel Gouveia disse, há atividades que vão sofrer mais que outras, mas aquilo que nós temos no nosso área territorial, Oliveira das Meias, Albergaria Velha, todo o Distrito de Aveiro em particular, é a falta de mão de obra. Nós, no Distrito de Aveiro, vamos ter dificuldade. Nós temos um conjunto de obras, todos os municípios, e aqui mais uma vez como motor de potenciar, alavancar o investimento e recuperar mais depressa a empregabilidade, nós temos projetos, um conjunto de obras para lançar, e aqui é a nossa preocupação. Contrariamente àquilo que se pensa em termos de desempregados, vai ter que haver transferência de determinado tipo de colaboradores, de determinado tipo de setores de atividade. O turismo é um deles em particular que vai demorar mais tempo a recuperar, a restauração, todo um conjunto de setores de atividade que estão relacionados ao turismo, em que vão ter que se adaptar. E é isto que nós temos que criar condições, e as pessoas têm que começar a se preparar, porque vai haver alternativas. As pessoas cada vez mais têm que ser polivalentes, as pessoas cada vez mais têm que ter mais formação, têm que conhecer mais áreas de atuação, e nós vamos precisar das pessoas. E é esta a nota positiva que eu queria deixar às pessoas. Ninguém deixar para trás, não podemos deixar ninguém ficar para trás. Vai haver problemas sociais, vão haver problemas sociais, que eu quero que não. Vai haver reajustamentos, mas também deixar alguma esperança. E que vai haver um conjunto de atividades novas que vão surgir, e está-se a desenvolver também. As pessoas neste tempo que estão em casa, também parte delas estão a criar. São criativos, as pessoas são criativas e estão a criar. E mal possam sair do período de confinamento, também vêm com projetos e vêm com ideias novas, com ideias de projetos. E aqui mais uma vez, eu gostava de falar na educação. Aqui na educação, aquilo que nós estamos a fazer à Albergaria. Nós apostamos imenso na educação. Nós temos uma agenda municipal de educação extremamente rica, que tem um complemento de atividades, em que, em articulação, mais uma vez, aquilo que eu há um bocado dizia, tem que haver aqui, temos de trabalhar em rede, temos de trabalhar em parceria com os agrupamentos, com a Associação de Pais, com as associações, e nós, no município de Albergaria, neste momento estamos com uma revolução silenciosa, que é preparar as escolas no âmbito da robótica
e da tecnologia, precisamente para trabalhar depois com a Smart Cities, para preparar as pessoas. É isso que nós estamos a fazer. Isto tem-se de começar nas bases, a trabalhar, para depois chegar a esse período de reclamação. Concordo com os meus dois colegas, o orçamento participativo foi extremamente enriquecedor, também lá está outra vez a forma de envolver as populações e implementar os projetos, envolver, comprometer as pessoas. As pessoas às vezes têm ideias, mas não contabilizam o custo dessas ideias. E o orçamento participativo acaba por corresponsabilizar o cidadão a ter percepção de que as suas ideias têm um custo. E as pessoas depois, quando vão materializar a sua ideia, veem, afinal isto extravasa completamente o orçamento que existe da razoabilidade. Quer dizer, ideias todos nós temos. Mas é esta corresponsabilização do cidadão que também queremos uma sociedade mais justa e também a sociedade começa a ter uma maior percepção de qual é o custo das suas ideias e dos seus projetos. Joaquim Jorge referiu há pouco que Oliveira das Meias é uma zona com muitas indústrias, não é? Tem um nível de, pelo menos até aqui, de desemprego bastante baixo. Estamos a criar novas competências neste contexto de pandemia? Bom, eu julgo que tem muita versatilidade quando compete no mercado global e tem que se adaptar constantemente a novos desafios. É evidente que essa indústria todos os dias se reinventa. E, portanto, é isso que acaba por acontecer aqui na região, porque temos uma indústria muito rica, uma indústria muito diversificada e alguma indústria, alguns setores de atividade têm uma grande incorporação tecnológica, como, por exemplo, a indústria de moldes para o setor automóvel. E, portanto, digamos que, conforme disse o António Loureiro, esta é também uma oportunidade para que novos projetos apareçam, que novas ideias surjam e que ideias que, por um lado, complementem aquilo que é a nossa realidade industrial, uma indústria claramente transformadora, mas que haja a possibilidade de empresas de base tecnológica apareçam com novas soluções que ajudem, por um lado, estas empresas que já existem, esta realidade industrial, este tecido económico que hoje já temos, mas que, por outro lado, tragam para estes territórios também não só quadros médios e superiores altamente especializados, mas que tragam novos conceitos de desenvolvimento. E, portanto, esta pode ser uma oportunidade efetiva para nós vermos aparecer novos projetos. Nós também tivemos aqui um desafio muito grande com esta pandemia, com o teletrabalho. Nós temos mais de 800 colaboradores e, portanto, é um enorme desafio criar um conjunto de ferramentas que permitam que estas pessoas continuem a desenvolver a sua atividade em casa e, naturalmente, termos preocupações também ao nível da segurança dos nossos sistemas de informação, quando essas pessoas têm que aceder a ferramentas que estão centralizadas no nosso data center. Mas aquilo que importa é que realmente nós percebemos com esta crise, com esta pandemia, a enorme adaptabilidade dos municípios, a sua capacidade para se adaptar às circunstâncias e para construir rapidamente respostas, seja num quadro de trabalho físico, presencial, seja num quadro de teletrabalho, seja num misto de respostas. O que é um facto é que os municípios não pararam, percebe-se não só pelos municípios dos meus colegas, mas para as realidades dos municípios que todos conhecemos, que as respostas continuam a ser asseguradas, continuam a haver intervenções no terreno e continuam a ser preparadas políticas públicas e políticas públicas que tenham respostas de natureza económica e de respostas de natureza social para aquilo que aí vem. Mas nós não podemos parar o nosso pensamento naquilo que é a crise que hoje estamos a viver. É evidente que esta crise está a consumir muita da nossa atenção, muita da nossa energia, muita da nossa capacidade de ação, muitos dos nossos recursos financeiros, mas temos que continuar a trabalhar os nossos territórios para eles se tornarem cada vez mais modernos, cada vez mais competitivos, mas também cada vez territórios com mais qualidade de vida para as populações. E, portanto, nós aqui continuamos a querer ter um território que tenha a capacidade não só de nos envolver e de surpreender os locais, mas também que nos visita, que tenha a capacidade de encantar e apaixonar os locais e também quem nos visita. E, ao mesmo tempo, nós, tendo esta cidade que apaixona, este território que apaixona, também queremos ter territórios que sejam territórios humanizados e, portanto, sendo territórios humanizados, são territórios que têm diferentes visões, têm diferentes leituras, têm diferentes interpretações, têm diferentes abordagens e, portanto, territórios que, inclusive, têm os erros que são próprios dos humanos também, erros de natureza urbanística, de natureza de planeamento, que naturalmente temos a obrigação todos de procurar evitar,
erros que tenham a ver com uma excessiva densificação de pessoas, que nos criam um determinado tipo de constrangimentos e determinado tipo de problemas, como os problemas de mobilidade e acessibilidade, ou problemas relacionados com a dispersão, onde nós queremos viver em sítios idílicos, mas depois demoramos uma série de tempo para chegar a casa, passamos 1 ou 2 horas a conduzir, ou então temos uma dificuldade terrível. Eu imagino, olhando para o caso de Funchal e para o Miguel Gouveia, a orografia de terreno, Oliveira das Meias é um território danado, é um território também com uma enorme, enfim, irregularidade, e, portanto, também temos aqui muitas dificuldades em levar infraestruturas a determinadas zonas do nosso território, e, naturalmente, que levar essas infraestruturas até essas zonas são processos tremendamente caros e dispendiosos. Mas nós temos que continuar todos a apostar nas políticas orientadas para as pessoas e, portanto, todos nós temos em comum o desígnio de transformar os nossos territórios em ginásios a céu aberto, em territórios onde se valoriza a mobilidade dos humanos em vez da mobilidade dos veículos, em territórios que sejam socialmente inclusivos e que sejam territórios para toda a gente e não para aqueles que apenas os podem pagar, em territórios que tenham a capacidade de promover emprego, mas emprego com salário digno, com condições de dignidade, termos territórios onde haja habitação de custos controlados e acessível para todos e não habitação que resulte de capitalismo selvagem ou de especulação imobiliária. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de responsabilidades que, independentemente da crise que hoje estamos a viver e independentemente deste desviar de atenções, continuam a estar no centro das preocupações da atividade municipal. E, portanto, a mim preocupa-me, de certa forma, e eu que sou um regionalista convicto, e espero não introduzir aqui nenhum ruído nesta discussão, mas obviamente que eu acho que nós devemos ter uma visão o mais estratégica, o mais global e o mais ampliada possível, e julgo que algumas dificuldades que nós estamos a ter ao nível da introdução, da inovação, da tecnologia, de processos inteligentes nos nossos sistemas autárquicos, na nossa política local, tem muito a ver com esta dificuldade de termos uma estratégia um pouco mais global, um pouco mais territorial. Isto tem a ver com vários fatores, tem a ver, por um lado, com o facto de nós não termos, na minha opinião, como é evidente, e o ruído vem daí, regiões legitimamente eleitas, democraticamente eleitas, tem a ver com o facto de nós termos um conjunto de entidades públicas que têm capacidade para intervir no território e muitas vezes não o fazem da melhor maneira, muitas vezes condicionam a aplicação de algumas políticas públicas. A dificuldade que nós temos, em alguns casos, em termos planos estratégicos nacionais, como acontece, por exemplo, nas Smart Cities, e depois esses planos estratégicos nacionais passarem para um nível mais regional ou subregional, as próprias, já aqui foi dito, os próprios condicionalismos financeiros dos municípios, como o Miguel Gouveia disse, e o Miguel Gouveia, o seu município, não é muito diferente dos outros, tem os seus projetos e planos de investimento muito assentes em fundos comunitários, e nós um dia destes, qual crise pandémica, vamos ter que perceber como é que vamos viver todos depois destes fundos comunitários. Eu não vou dizer que desaparecerem, mas verem reduzidas substancialmente as suas dotações. Há aqui um processo, claro, de reinvenção e de imaginação de todos estes autarcas para poderem financiar um conjunto de projetos que são cada vez mais exigentes. Hoje as pessoas exigem dos autarcas respostas públicas nos mais variados domínios, que naturalmente exigem recursos financeiros avultados. E todos nós estamos a preparar as nossas cidades para sermos cidades inteligentes, com respostas públicas de grande qualidade, seja ao nível das piscinas, seja ao nível das bibliotecas, seja ao nível dos parques urbanos, seja ao nível das ciclovias, dos circuitos pedonais, seja ao nível de um conjunto de respostas públicas de primeira necessidade, mas obviamente que depois tudo isto exige um esforço de manutenção que nós muitas vezes não acautelamos. E esse é o grande esforço que se coloca para o futuro, é para além de continuarmos a promover políticas públicas inovadoras que exigem recursos financeiros que nós, enfim, teremos que arranjar, ao mesmo tempo continuarmos a manter infraestruturas que são absolutamente fundamentais para as populações, como a rede viária, como sistemas de abastecimento de água, como sistemas de tratamento de águas residuais, sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, enfim, um conjunto vastíssimo de serviços públicos que são absolutamente determinantes e que estão consolidados no ideário e no imaginário
de cada um dos municípios, mas que tem que necessariamente continuar a evoluir, tem que continuar a desenvolver-se, porque naturalmente a ambição legítima dos municípios é cada vez maior e naturalmente cada um de nós ambiciona cada vez mais no quadro de competências que hoje temos, mas no quadro de competência que seguramente vamos ter no futuro, que será ainda muito mais alargado, a possibilidade de continuarmos a assegurar respostas públicas de grande qualidade. Joaquim Jorge levantou aqui uma série de questões muito interessantes, às quais eu já vou voltar, a questão da regionalização, da colaboração entre os Eu não quero municípios. arranjar problemas. Não. E também são questões que devemos pensar, e também das prioridades de financiamento, mas eu tenho uma questão para o Miguel Gouveia. Um Presidente de Câmara pode estar em teletrabalho? Isso é maldosa a questão. O Presidente de Câmara vê estas mudanças a perpetuarem-se no futuro, todos estes novos métodos de gestão autárquica, como é que teremos isto daqui para a frente? Um Presidente de Câmara, eu acho que é preciso começar por aquilo que hoje em dia é pedido a um Presidente de Câmara. Um Presidente de Câmara hoje em dia, à luz dos conceitos, daquilo que são as atribuições e competências que cada vez mais nos transferem para as autarquias, um Presidente de Câmara tem quase que ser um homem dos 7 ofícios. E como tal, não é uma questão de teletrabalho, é uma questão de ubiquidade. É saber se conseguirá estar em todo o lado, em todo o tempo. Porque há sempre algo a acontecer nos municípios, nas nossas circunscrições territoriais, que carecem da nossa atenção. E mesmo que eu esteja aqui sentado no gabinete, a cidade lá fora continua a trabalhar, continua com a sua dinâmica própria e continuamos com as necessidades das nossas equipas de piquete a irem fazer reparações para manter o fornecimento de água, continuamos com a limpeza urbana a funcionar, com o nosso pessoal da recolha de resíduos, com os nossos bombeiros chapadores a prestar o socorro. E um Presidente de Câmara tem que perceber, em primeiro lugar, a 2 tempos. Perceber, em primeiro lugar, aquelas que são as necessidades quase do tempo real. E a isto aliamos também toda a vertente ou a componente social que agora social não no sentido de carências sociais, mas social de socialização, de representatividade institucional, que também ocupa bastante o tempo dos autarcas. Digo em tempo real também da comunicação social, aquilo que nos é a prestação de contas, que hoje em dia ganhou um imediatismo de tal forma que mal está a acontecer, ou ainda mal acabamos de tomar uma decisão, já estamos a ser escrutinados se essa decisão foi bem tomada ou não, e os prós e os contras. E daí que um Presidente de Câmara hoje tenha que estar preparado para uma multitude de tarefas, estas de curto prazo, e ainda outras que foram aqui referidas pelos meus colegas, que são, se calhar, aquelas que são mais importantes e que deixam um legado ou deixam mudanças mais duradouras, que quando falamos de cidades inteligentes estamos a falar não é numa centelha de inteligência, um lampejo de lucidez, estamos a falar algo que tem uma perenidade no tempo, que no fundo nós deixemos as nossas comunidades mais resilientes, melhor preparadas para o futuro, com melhor qualidade de vida, e isso carece de um planeamento. E é o outro tempo que eu falava, é o tempo do médio e longo prazo. E no planeamento, no fundo, há aqui quase que uma contradição, um paradoxo entre estas duas realidades. Porque no imediato nós somos obrigados a colocar todos os recursos para a melhoria da qualidade de vida. Mas, no médio prazo, nós temos que ter um planeamento criterioso dos recursos, porque sabemos que, eventualmente, daqui a 2, 3, 7 anos, vai existir aqui uma evanescência do quadro comunitário de apoio que obrigar-nos a ter outras fontes de financiamento e a ser mais criativos. Não somos nós autarcas, é a comunidade no seu todo, tem que encontrar soluções para se manter sustentável também financeiramente. Daí, um Presidente está em teletrabalho, o Presidente está em sempre trabalho. Trabalhar.
O meu objetivo era que me respondessem que o vosso trabalho não para, não é? Joaquim Jorge, em relação às prioridades de financiamento para os próximos quadros comunitários, esta situação que vivemos agora deverá alterar aquilo que têm sido as áreas mais financiadas nos últimos anos? Tem havido uma questão muito forte em relação ao ambiente e à sustentabilidade ambiental. Podemos assistir aqui a uma mudança para questões mais do ponto de vista sanitário? Não, eu sinceramente, eu gostei da dificuldade que o Miguel Gouveia teve em dizer que nós efetivamente somos todo terreno e não havia nenhuma possibilidade de trabalharmos em teletrabalho, porque também, naturalmente, nós somos desafiados para as pessoas para um contacto permanente, para um contacto de proximidade. As pessoas gostam de estar connosco, as pessoas querem ouvir-nos, querem ser recebidas por nós, querem conversar connosco, querem nos apresentar as suas gestões, querem nos apresentar as suas reclamações e não aceitam que isto seja feito através de um ecrã de computador, querem naturalmente sentir o seu Presidente de Câmara, sentir que o seu Presidente de Câmara está presente e, portanto, claramente, todos nós temos isso em comum, é uma disponibilidade permanente, uma disponibilidade total para servir a causa pública e para estar permanentemente ao serviço das populações. E, portanto, não é todo compatível o teletrabalho com as funções de um Presidente de Câmara. Aliás, um Presidente de Câmara convive muito mal com as funções de teletrabalho, porque somos claramente homens de terreno, homens que têm que estar presentes num conjunto de respostas, muitas vezes que deveriam acontecer em simultâneo, tivéssemos nós a capacidade da ubiquidade, conforme referiu o Miguel Gouveia. Bom, o que acontece é que eu acho que nós vamos ter que, não porque queremos, mas porque é isso que, os desígnios internacionais, é isso que nos obrigam, nós vamos continuar, vamos ter que continuar a apostar na capacitação da nossa economia, na sua internacionalização, vamos continuar a fazer investimentos fortíssimos na área da formação das pessoas, da capacitação também das pessoas e, portanto, todos nós percebemos que essas são áreas absolutamente estratégicas para o país e, portanto, nós, se não tivermos quadros comunitários orientados para, naturalmente, políticas de desenvolvimento económico e desenvolvimento social, mas também políticas orientadas para a mobilidade nos territórios, políticas orientadas também para a sustentabilidade dos territórios, é evidente que nós vamos ter a prazo problemas de competitividade. É evidente que nós, por força destas circunstâncias e, naturalmente, em resultado dos constrangimentos económicos que todos vamos viver, sejam naturalmente as autarquias, seja o Estado Central, seja o tecido económico e até os próprios particulares, é evidente que nós vamos ter que reorientar muitas das nossas ações, muito do nosso quadro de atuação. Qualquer um de nós desenvolveu em 2019 um orçamento e um plano de atividades que previa realizar em 2020, que estará fortemente comprometido. E, portanto, à semelhança do que acontece connosco, nos territórios, também acontece no país e acontece nos próprios continentes, vai haver uma reorientação no sentido, e já está a acontecer nos mais variados domínios, de que sejam preparadas um conjunto de medidas, não só de apoio social, mas sobretudo de estímulo à economia, no sentido de nós evitarmos atravessar uma crise profunda, dilatada no tempo, que traga problemas sociais graves. E nessa perspectiva, com certeza que haverá uma reorientação de alguns fundos, de alguns recursos comunitários, mas claramente que o desígnio tem que ser afirmar a competitividade da Europa no mercado mundial e, portanto, a Europa terá que continuar a investir no desenvolvimento das suas empresas, terá que continuar a construir o modelo europeu, o modelo económico, mas também o modelo social, e naturalmente que isso passa muito por aposta nestes setores que são considerados estratégicos. E a inovação tecnológica, o empreendedorismo é absolutamente determinante e nós temos claramente que fazer nesse domínio um grande percurso na Europa. Nós temos um problema terrível ao nível das startups, ao nível das empresas de base tecnológica, temos muitas dificuldades em competir nesse domínio com outros mercados e, portanto, teremos também que fazer um percurso muito grande, se calhar mais rápido que os outros, para podermos, a esse nível, rivalizarmos com outras regiões do globo
que estão muito mais desenvolvidas que nós. Mas eu sou um otimista por natureza e acredito que nós, enquanto país, vamos ter a capacidade para recuperar destes danos que nos estão a ser causados por este inimigo invisível. Acredito na nossa capacidade coletiva. Nós temos demonstrado ao longo da nossa história a enorme capacidade que temos para ultrapassar grandes desafios e, portanto, aquilo que eu espero é que enfim, a nossa resiliência, com a capacidade que é reconhecida aos portugueses e aos latinos de uma maneira geral, para terem uma grande adaptabilidade às circunstâncias. Eu não vou utilizar o termo desenrascar, porque aqui as coisas são bem mais sérias e bem mais complexas, mas seguramente nós temos uma capacidade inventiva, imaginativa, para encontrarmos soluções para ultrapassarmos todos estes problemas. E, portanto, eu estou confiante em relação ao futuro e espero que os nossos jovens não venham a sofrer com esta crise que nos está a assolar a todos, e espero que nós, estou-me a referir mais concretamente aos autarcas, tenhamos a capacidade para, em conjunto, no seio das nossas comunidades intermunicipais, no seio das nossas áreas metropolitanas, no seio dos nossos governos regionais, termos capacidade para implementar um conjunto de políticas públicas que sejam elas próprias contribuintes para a resolução mais rápida dos problemas que esta pandemia nos veio causar. Obrigada, Joaquim. António Loureiro, no início desta sessão, antes de entrarmos em direto, brincávamos aqui com a questão das videochamadas, que agora os autarcas parece que estão mais próximos uns dos outros. Eu pergunto se este momento que nós estamos a viver vem de alguma forma reforçar aquilo que é a colaboração entre os municípios. Sim, senhora. Concordo plenamente. Temos tido várias reuniões e há aqui que nós dissemos há um bocado. Queremos cometer o menor número possível de erros e esta troca de experiências entre autarcas tem sido extremamente benéfica para todos nós. Desde, inclusivamente, a experiência que nós temos tido em conjunto de concursos nas várias comunidades ou nas áreas metropolitanas. Ou seja, os municípios cada vez mais, para ganhar escala, têm trabalhado em parceria. Não só em termos de projetos, como aquisição de serviços e produtos. E aqui é a experiência. E aqui, mais uma vez, não só a massa crítica que criamos com a junção, a fusão entre os vários municípios na aquisição de serviços, mas também, acima de tudo, colocar os nossos técnicos a trabalhar, a pensar de uma forma mais estruturada todo um conjunto de procedimentos. E isto os municípios têm ganho. E isto vai ser uma mais-valia, esta ferramenta que hoje temos, permitir-nos estas reuniões. Não há multas de excesso de velocidade agora, poupamos combustíveis fósseis, estamos numa nova economia também, estamos a utilizar também uma nova economia em termos de custos e, acima de tudo, vamos trabalhando cada vez mais os municípios, porque os territórios cada vez são mais competitivos, mas os problemas são comuns, como nós temos visto. Nós temos um grande problema. O problema da albergaria neste momento é ter 3 piscinas, não devíamos ter construído 3 piscinas. Para 27 mil habitantes não se justificava. Foi aquele investimento que estávamos a falar os meus colegas, em que vamos ter que saber gerir. Por isso, ter sido os primeiros investimentos foi os painéis fotovoltaicos, foi um conjunto de eficiência energética que tivemos que criar nas piscinas para poupar a fatura que os municípios têm. Ou seja, os municípios têm tido aqui um grande papel, de ir à frente das próprias empresas em termos de eficiência energética. A substituição para LEDs, etc., as tais ditas cidades inteligentes e em termos de sustentabilidade em todos os equipamentos que as câmaras têm. Deixe-me só dar mais nota de duas ideias que eu gostava de transmitir. Uma é em relação à qualidade de vida. Eu fui curioso e queria dar parabéns aos meus 2 colegas. Nós falamos, não consultamos nada, os 3, mas falamos primeiro a valorização das pessoas. Falamos nas pessoas sempre. Os 3 tivemos sempre o cuidado de falar nas pessoas e, segundo, qualidade de vida. O que é extraordinário, não é vocabulário, é uma sensibilidade dos autarcas, pensar sempre primeiro nas pessoas e qualidade de vida das pessoas. Isto é extraordinário, porque não combinamos nada e as 3 apresentações, nós, os 3 autarcas, falamos nessa valorização da pessoa e qualidade de vida. Isto era a primeira nota. A segunda nota era que cada território tem a sua experiência. Há algo que a mim aflige em termos de fundos comunitários. Eu acho que houve uma grande injustiça em termos de distribuição em relação à requalificação urbana entre o determinado tipo de municípios com alguma dimensão em relação aos outros, que é a diferença entre o PEDU e o PARU, em que estamos a falar uma relação de 1 para 3.
um dos grandes investimentos e a qualidade de vida das pessoas, em termos de smart cities, é precisamente a rectificação urbana. Aí é que nós podemos criar um conjunto de ferramentas e podemos valorizar a qualidade da vida das pessoas. O município de Albergaria investiu mais de 4,3 milhões de euros nestes últimos 6 anos na rectificação urbana. Nós, felizmente, em termos de água e saneamento, temos uma taxa de cobertura muito significativa, andamos na água quase nos 100% e no saneamento nos 90%. Mas o grande problema que nós temos é na rectificação urbana. E os autarcas do passado, como eu também vou cometer alguns erros, nós fizemos um conjunto de erros nas últimas 4 gerações em que edificamos em sítios que não devíamos ter edificado. Andou-se a tapar linhas de água, que não devíamos ter tapado as linhas de água. E uma das grandes obras que nós fizemos foi no centro da cidade, na Praça Fernando Pessoa, nos novos arruamentos, em que tivemos que, no meio de plena cidade, abrir novamente, no meio da estrada, mais 3 metros de profundidade, abrir e criar valas precisamente para escoamento das águas. Quer dizer, andamos a tapar, andamos a edificar, e agora tivemos que abrir novamente para criar as linhas, não é? Para absorver as águas, criar novamente as linhas de onde passaram no passado. Onde no passado existiram as linhas de água, tapou-se e agora teve-se de tornar a abrir no mesmo sítio, que a natureza é incrível. E por isso, aqui, em termos de fundos comunitários para o futuro, há 2 coisas que eu gostava no próximo quadro comunitário. Era realmente assento na valorização da pessoa e na inclusão, todos de acordo, mas havia de haver aqui 2 aspectos. Era um reforço na requalificação urbana, que é necessário para os municípios, é importante, é estratégico, e é uma outra, que eu espero que haja uma mudança com este problema, que é a saúde. Eu acho que todos os municípios, o território nacional, com este problema que nós estamos a viver todos, chegamos à conclusão que, da vez de termos apostado nas 3 piscinas, da vez de ter apostado, como no município de Albergaria, 2 centros culturais e um cine-teatro-aula, se calhar era menos importante ter menos uma piscina, era menos importante ter menos um centro cultural e ter criado uma saúde de proximidade e qualidade às pessoas. Eu espero que, pelo menos que no próximo quadro comunitário, a saúde aqui seja reforçada. É das áreas em que, não só pela sua importância, como vimos pela fragilidade que nós temos hoje em dia, que era importante, e espero e tenho alguma esperança, algum otimismo, que haja alguma sensibilidade pela parte do poder político para apostar na saúde. Muito obrigada. Meus senhores, estamos a ver de terminar o nosso painel, portanto, eu iria atribuir a cada um cerca de 2-3 minutos para considerações finais, mas gostava que me dissessem qual é que é a principal lição que até agora têm tirado desta pandemia que estamos a viver e qual é que é a cidade que pretendem para o futuro. Miguel, começávamos talvez por si. Bom, começando pelo mais fácil, a cidade que eu pretendo para o futuro é o Funchal. Isso fica desde já. Não se vai candidatar a mais municípios. Nem as 3 piscinas de Albergaria o convenceu. Não, até porque nós temos aqui um conjunto de complexos balneares que soube ontem que estarão fechados para esta época balnear, porque não podemos ter ajuntamentos até setembro, pelos vistos. O que também cria-nos aqui alguns problemas de gestão. Bom, mas de qualquer das formas, estava a perguntar que cidade é que gostaríamos de ter para o futuro e aquilo que mais me surpreendeu, que acaba por não ser surpreendente, aquilo que mais marcou é a criatividade que nós temos, que nós, autarcas, mas acho que acima de tudo são as comunidades portuguesas, todos nós enquanto portugueses temos essa, e falava o António, salvo erro, sobre essa... o Joaquim, desculpe, já não sei quem é que referi, sobre esta nossa capacidade de, ele usou a palavra assim um bocado a medo, de nos desenrascarmos, mas é um facto, é um termo que nós não temos que ter qualquer tipo de problemas em afirmar e assumir que nós somos bastante criativos quando somos confrontados com dificuldades. E aqui no Funchal posso lhe dizer que tivemos 2 ou 3 iniciativas que concorreram para essa inteligência coletiva que depois acabamos todos por ganhar. Uma delas foi utilizar um instrumento que estava vocacionado para o reporte de incidentes no dia-a-dia, o reporte de sugestões, de reclamações, para uma iniciativa que a Câmara tomou, que foi levar cultura sob a forma de livros
a casa de todos os funchalenses que o pretendessem. Entregámos 50, ou temos para entregar 50 mil livros, já entregámos 27 mil livros nas casas dos funchalenses que utilizaram este instrumento, que é um instrumento, chama-se Funchal Alerta, que normalmente é para reportar o buraco na estrada, dar uma sugestão, e levámos com que as pessoas também utilizassem esse canal para falarem com o município. Também criámos no Funchal, presumo que seja um pouco por todo o país, todos os estabelecimentos estavam encerrados, ou muitos optaram por encerrar, mas os poucos que estão abertos, criamos um marketplace para que toda a gente pudesse dizer em que condições é que estão abertos, para que as pessoas não andassem na rua à procura de portas abertas para poderem comprar, ou numa mercearia ou num restaurante, poderem comprar alguma coisa. E para não vos maçar, só vou dizer a última das iniciativas, que acaba por ser, aqui no Funchal, um regresso ao passado. Nós todos os anos temos, o Funchal ganha um colorido especial nesta altura do ano, começando agora no mês de abril, com a venda da fruta da época. Temos muitas frutas que são produzidas um pouco por toda a Madeira, que são vendidas aqui no centro do Funchal. Neste momento, o Funchal, como a maior parte das cidades do país, está com uma circulação muito reduzida. E então recuperamos a venda itinerante, que já há muitos anos não se fazia aqui no concelho do Funchal, e permitimos que os próprios produtores fossem à casa das pessoas vender, e temos neste momento 17 vendedores itinerantes de frutas e de produtos hortofrutícolas na casa das pessoas, que no fundo não é aqui nenhuma solução tecnologicamente evoluída, mas é a capacidade de nós termos que, face às realidades e com os recursos que termos, conseguirmos encontrar soluções que facilitem o dia-a-dia das pessoas e a vida das pessoas. Mas isso não significa que se deixe para trás as questões tecnológicas. Ainda hoje, na reunião de Câmara que tivemos hoje, também por videoconferência, aprovámos o lançamento do concurso público para o SIGMA, que é o nosso Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, que prevê precisamente ser um centro de operações de tudo aquilo que são, cá está, todas as informações que a cidade nos dá, poder ter um centro agregador para nos ajudar a nós e a quem nos suceder também a ter instrumentos de apoio à decisão, para que deixemos de trabalhar sobre informações empíricas e termos uma racionalidade indexada também às nossas decisões políticas, que acho que mais do que uma decisão politicamente engajada acaba por ter uma força de todos os factos, uma força quase científica, porque quando trabalhamos os dados e recebemos a informação e sustentamos as nossas decisões nessa informação, estamos a criar cidades resilientes e comunidades inteligentes. Obrigada. Joaquim Jorge Oliveira dos Meios, que cidade é que quer que se transforme? Eu quero uma cidade igual à da Albergaria Velha e uma cidade igual à do Funchal e de preferência igual à do Porto, à de Coimbra, à de Braga e à de Lisboa, mas isso não é possível. E, portanto, todos nós o que é que queremos para as nossas cidades? Para além, naturalmente, de que as cidades tenham um urbanismo sustentável, que as cidades sejam seguras, que as cidades sejam ecológicas, que as cidades tenham boas respostas ao nível da mobilidade e da acessibilidade, que as cidades sejam um conjunto de ecossistemas culturais e sociais. É evidente que tenham inteligência urbana, também é muito importante. Para mim, aquilo que me importa é que a minha cidade ofereça qualidade de vida às pessoas e cada vez mais as pessoas tenham possibilidade de se apropriar do espaço público. O espaço público é para ser utilizado intensamente, para ser vivenciado pelas pessoas, construir um conjunto de respostas que permitam a abundância de vida na cidade, em vez de intensidade de vida sem percepção da cidade. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que as pessoas conheçam a sua cidade, sintam a sua cidade e encontrem nela as respostas para serem felizes. E como dizia há pouco o António Loureiro, nós também temos esses problemas de um conjunto de decisões erradas que foram tomadas no passado e que levaram a que um conjunto de equipamentos se multiplicassem pelos territórios, muitas vezes não sendo necessários ou não sendo necessários na quantidade que hoje existem e, naturalmente, alguns desses investimentos poderiam ter sido direcionados para outras respostas públicas, como, por exemplo, estas de natureza
social ou ligadas à saúde. Isto porque não existiu a tal visão supramunicipal, cada um dos territórios conseguia pensar o seu território apenas à escala municipal, mas hoje já existe um pensamento estratégico de base mais regional que evitará seguramente que no futuro se cometam muitos destes erros. Eu gostaria só de terminar dizendo que esta crise revelou mais uma vez aquilo que é absolutamente extraordinário nos portugueses, que é o seu enorme espírito solidário, a nossa disponibilidade para nos unirmos, para colaborarmos todos quando somos confrontados com grandes desafios. E foi isso que aconteceu com essas empresas que realmente reinventaram as suas atividades, empresas que começaram a produzir material de proteção individual, viseiras, empresas que redirecionaram a sua atividade para outro tipo de respostas e, portanto, não só esta faceta solidária do tecido dos próprios portugueses através da sua disponibilidade para participarem em regime de voluntariado num conjunto de necessidades das autarquias é absolutamente extraordinário, é de sublinhar e deve deixar-nos a todos muito orgulhosos. Nós temos efetivamente comunidades que, quando são desafiadas a disponibilizar-se para fazermos esforços coletivos de grande alcance como este que estamos a fazer, as comunidades sabem dizer presente e fazem-no de uma forma absolutamente excepcional e acho que isso deve ser motivo de orgulho para todos, porque efetivamente estamos a dar grandes lições, não só às gerações vindouras, mas também a darmos grandes lições ao mundo. Obrigada, Joaquim Jorge. António Loureiro, que lição tira desta pandemia e que cidade quer para a Albergaria à Velha? Bom, primeiro, um conjunto de entidades. A saúde, sinais de saúde, termos de segurança, a polícia, a GNR, bombeiros, proteção civil. Queria agradecer o comportamento generalizado dos portugueses. Os portugueses surpreenderam-nos mais uma vez. Os portugueses tiveram um comportamento incompreensível. Não é aqueles 3% que vão diferenciar ou vão criar qualquer tipo de constrangimento ao resto dos 97% da população que tem um comportamento exemplar. Depois, o que é que saiu de tudo? Não é só no município de Albergaria, acho que é do país. Um conjunto de portugueses que se ofereceram como voluntários para combater e para ajudar os outros. É incrível a quantidade de pessoas que estão na linha da frente, não só na linha da frente, mas na retaguarda, fazer chegar o conjunto de alimentos e um conjunto de serviços às pessoas. Não falhou nada até à data. Os portugueses podem se dar contentes que, afinal, as nossas estruturas do nosso país, afinal, conseguem e temos uma boa estrutura, porque não faltou nada até à data. Desde a água, saneamento, alimentos, não faltou nada. Os portugueses estão mais organizados do que aquilo que a maior parte dos portugueses pensavam ou julgavam no início. É verdade que isto não pode continuar. Temos que começar a trabalhar rapidamente, senão também não é sustentável. E temos que começar a trabalhar e todos nós temos que criar condições para que possamos trabalhar o mais rápido possível. Depois, dar aquela nota que o Joaquim disse e o Miguel disse. É o desenrascar do português, mas também não desenrascar, é o empreendedorismo. A quantidade de empresas que se adaptaram rapidamente é incrível. Surgiram novos negócios, surgiram novas oportunidades, temos um conjunto de empresas que estão à procura de pessoas, temos um conjunto de empresas que estão a vender mais, há um conjunto de empresas que neste momento têm problemas, é precisamente porque não conseguem vender o seu produto, não conseguem exportar. Por isso, era esta lição que nós aprendemos todos. Queria dar como nota final, deixar aqui um convite de todos que estão-nos a ouvir para visitarem a Albergaria à Velha, os meus caros colegas visitar a Albergaria. A Albergaria à Velha é o município com mais moinhos de água, também é uma fonte de energia renovável, são mais de 350 moinhos de água, por isso voltamos a utilizar outra vez a água como elemento sustentável e como amigo do ambiente, não poluindo, para moer e que estas fontes de água consigam ser inspiradoras dos portugueses. Nós podemos reinventar-nos, podemos utilizar novamente como fonte de energia a água. Obrigado mais uma vez pelo convite, sejam bem-vindos à Albergaria à Velha. Muito obrigado e com esta nota positiva dos 3 participantes encerramos aqui esta sessão. A mim resta-me agradecer à organização o convite que fez à revista Smart Cities para participar neste debate, agradecer também aos meus convidados e ao trabalho de todos os autarcas, presidentes de Câmara, presidentes de juntas de freguesia, técnicos municipais que neste momento também estão imparáveis para que as nossas cidades não parem. Fiquem bem e espero encontrar-vos em breve.